Oi, gente, tudo bom? Eu tinha feito a indicação de um filme no Instagram do Viva Cena Viva e no Facebook, que era o Private Life, que em português está traduzido como Mais Uma Chance, que está em cartaz no Netflix. E foi um filme que eu assisti e eu gostei muito, não só pela história em si, que eu achei uma temática muito atual e muito pertinente, com questões sobre a maternidade, enfim, como os casais estão enfrentando isso, a questão da atualidade, né, da prioridade às vezes da carreira em prol da família, enfim, do tempo da mulher de ser mãe, né, e quando às vezes abre mão disso em prol da carreira e daí fica muito tarde, enfim, além de todas essas questões que são muito pertinentes e muito atuais para a nossa geração, eu acho, né? Uma coisa que antigamente, por exemplo, eram coisas que não eram questionadas, nem simplesmente você seria mãe, você teria uma família. E hoje em dia já existe um questionamento maior por parte, seja do homem que da mulher, de quero isso, quero constituir uma família, enfim. Então, além de toda essa questão sobre a temática, eu gostei muito da atuação de todo o elenco, na verdade. Principalmente, claro, dos atores principais, né, do casal principal, que é o Paul Giamatti e a Kathryn Hahn. E é uma atuação muito naturalista, assim, dá realmente a sensação de que a gente está espiando toda aquela história pelo buraco da fechadura, de que a gente realmente está vendo a intimidade daquele casal, sabe? E de uma maneira muito bacana, porque é um drama, porém eles flutuam por diferentes emoções, na verdade, como é a vida real, né? Então, os momentos de mais tristeza, de briga, de desentendimento, de tensão, de rivalidade, de culpa. E você vê todas essas nuances em ambos de uma maneira muito verdadeira, muito orgânica, né? No comportamento deles. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e que eu achei bem bacana de colocar como uma recomendação mesmo, que eu achei muito pertinente com toda a filosofia do Meisner. Claro, mais uma vez eu ressalto que não é que a técnica Meisner seja uma técnica só para um tipo de atuação naturalista e realista. Não. A técnica Meisner busca a verdade em qualquer estilo de atuação que você vá fazer. Então, se é um estilo mais caricato, se é um estilo que não é o estilo realista e naturalista, tudo bem. Não é essa a questão, mas você tem que buscar a verdade e a organicidade dentro daquela estética, para que pareça um ser humano naquela condição, naquela forma, naquela linguagem, digamos assim, né? Então, claro, esse é um exemplo que eu achei pertinente para ilustrar muito essa coisa do naturalismo mesmo, que por isso muita gente fala que a técnica Meisner é excelente para o cinema, mas também é maravilhosa para o teatro, mesmo que no teatro às vezes a gente tem estilos muito diferentes, né? Às vezes mais variados do que no cinema, porque o cinema de uma maneira ou de outra tem uma variação, mas tem a questão de acreditei ou não acreditei naquela história, naquele ator, no que aquela pessoa está falando. E o teatro às vezes tem uma coisa mais representativa, né? De você demonstrar mais do que necessariamente viver aquilo. Mas, segundo a técnica Meisner, sempre é a questão de você ser verdadeiro e orgânico com aquilo que você está vivendo, mesmo que seja numa linguagem diferente do que a linguagem naturalista, tá? Então, para ilustrar isso, foi por isso que eu escolhi esse filme, porque eu gostei muito, seja da história, seja da atuação de todos os atores, assim, me chamou muita atenção, eu achei bem comovente, bem gostoso de assistir mesmo, uma coisa que você não desgruda em nenhum momento, você não deixa de acreditar naquelas duas pessoas, né? E que, como dizia o Meisner, você não vê atores atuando ou representando, mas você vê seres humanos vivendo. Então isso para mim foi muito bacana nesse filme.
E também escolhi para tentar explicar um pouquinho mais sobre a questão da personalização na técnica Meisner, que ao longo da Semana Meisner, que eu dei algumas semanas atrás, que foi o primeiro evento online que a gente fez, né, o Viva Cena Viva, e que foi uma semana inteira de aulas gratuitas e teve gente do Brasil inteiro participando. E foi uma coisa que gerou muita curiosidade, muitos questionamentos, muitas dúvidas, então eu achei bacana usar talvez o filme para ilustrar um pouco o que é a personalização segundo a técnica Meisner. Porque eu já vi também que as técnicas, diferentes técnicas de atuação, americanas mesmo, usam linguagens parecidas, mas que algumas vezes querem dizer coisas diferentes do que é a personalização no Meisner, né? Então, o Meisner diz sempre que a única coisa sobre a qual eu tenho propriedade para falar, que eu sei, sou eu, é a minha história. Porque eu sou o instrumento do meu trabalho, né? Mesmo quando eu vou fazer alguma personagem, sou eu. É o meu corpo, é a minha cabeça, é a minha história de vida, são as minhas emoções, é o jeito como eu reajo a determinadas situações. Claro, por isso que ele diz que viver atuar é viver verdadeiramente sob circunstâncias imaginárias. Então eu vou me colocar numa circunstância imaginária e isso vai ser atuação. Lógico, sou eu, Samantha, digamos, em uma outra circunstância. Isso é atuação, isso é um personagem. Porém, aquilo que eu conheço é aquilo que me diz respeito, é aquilo que é meu. São as coisas que fazem parte da minha vida pessoal. Então, tudo na técnica Meisner a gente traz para o nosso universo pessoal. Porque aquilo que é importante e significativo para mim, particularmente, pessoalmente, Samantha, não necessariamente vai ser importante e significativo para você. Para cada um, coisas diferentes vão ter pesos diferentes, vão ter significados e importâncias diferentes. Então, a gente tem sempre que trazer as coisas para o nosso universo pessoal, né? Por isso que a gente sempre trabalha, todo o treinamento da técnica Meisner, a princípio, é sempre feito com as situações imaginárias e tudo, é sempre feito a partir da nossa realidade pessoal, de coisas, elementos que são significativos para cada um, né? É uma investigação mesmo, uma pesquisa a respeito disso. E a personalização, o que é exatamente? É quando a gente, vamos supor, você tem que fazer uma personagem e que aquela realidade tá distante daquilo que para você é importante e significativo. Então, eu achei interessante... Minha gata roubando o meu elástico. Eu achei interessante pegar esse filme porque, por exemplo, a questão da maternidade, da paternidade, ela tem significados diferentes para cada um, né? Tem gente que sonhou a vida inteira em ser mãe, em ser pai, em constituir uma família. Tem gente que não. Tem gente que desde sempre sabe que não quer isso. Enfim, essa é a Mel, tá? Enfim, tem vários entendimentos a respeito disso. E no filme, especificamente, para essa personagem, a maternidade é muito importante, né? Então, o filme inteiro gira em torno disso, da tentativa e da busca de engravidar. Então, a vida dela, a vida desse casal, na verdade, está girando em torno disso. Como que eu, vamos supor, como atriz, faço essa personagem? Se, por exemplo, para mim, pessoalmente, vamos dizer, a maternidade não é uma prioridade na minha vida. Eu não quero ser mãe. Eu resolvi isso desde que eu tinha 18 anos. Para mim, isso tá super definido e determinado na minha vida e eu não quero ser mãe. E de repente eu vou ter que fazer uma personagem que o sonho da vida dela é esse. Ela tá dedicando tempo, energia, dinheiro, o amor, o relacionamento dela, tudo para conseguir isso que é o objetivo de vida dela no filme. Então, como eu vou fazer isso se para mim, pessoalmente, ser mãe não tem
esse significado como atriz, né? Então eu tô colocando num extremo para ficar mais claro, mas a gente faz isso com coisas mais simples também, porque tudo a gente vai trazer para o nosso universo pessoal. Mas, por exemplo, se eu vou ter que fazer essa personagem e para mim a maternidade não tem esse significado, a personalização é eu trazer para minha realidade pessoal, Samantha, atriz, que vou representar, que vou fazer essa personagem, algo que tenha o mesmo significado para mim, pessoalmente, que a maternidade tem para essa personagem. Porque o que eu vou emprestar para essa história é a minha emoção. A minha emoção tem que ser real, tem que ser verdadeira. O roteiro, o texto da peça de teatro, enfim, as palavras vão se incumbir de contar a história e de dizer o que está acontecendo, de contextualizar. Agora, a função do ator é emprestar a emoção, os comportamentos humanos, enfim, é dar sustância para todo aquele texto e aquelas palavras. E eu só vou conseguir fazer isso verdadeiramente se eu pegar alguma coisa que para mim seja significativa tanto quanto é significativo para essa personagem ser mãe. Então isso que é a personalização. E eu posso usar qualquer coisa da minha vida que tenha esse significado. Então a personalização é eu analisar, avaliar aquela história, aquela cena, aquela personagem, enfim, o que aquilo representa para ela. Então vamos supor, ser mãe é a vida dela, é o maior sonho dela. Ela está dedicando tudo que ela tem para conquistar esse objetivo, que para ela é a maior realização pessoal, é o sonho, é o extremo da felicidade. Então, isso é a essência da cena. Aí eu vou trazer para mim, para o meu universo pessoal, o que poderia ser para mim, na minha vida, Samantha, algo que fosse o extremo da felicidade, a minha realização pessoal, a conquista do meu maior sonho, tudo isso. E pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, considerando a minha vida pessoal, talvez para mim a conquista do meu maior sonho, a minha realização pessoal, a minha extrema felicidade seja conquistar coisa X na minha carreira como atriz, seja fazer tal filme, seja participar de tal peça, seja trabalhar com tal diretor. Eu sempre vou ter que ser específica, porque a especificidade é tudo na atuação e na técnica Meisner. Então eu vou criar uma situação imaginária que a gente chama de uma situação imaginária análoga, ou seja, ela é similar à situação à situação da personagem, do filme, da peça, do que quer que seja. Então a situação da peça é isso, é uma mulher em busca do sonho da vida dela, da maior realização e da maior felicidade dela. Então eu vou criar uma situação imaginária que me diga a respeito na minha vida pessoal, que represente pra mim, que tenha o mesmo significado pra mim que isso tem pra personagem. E eu vou ter que investigar em mim o que é isso. Se é minha realização profissional, se é eu casar, se é eu comprar minha casa, se é eu não sei o que é, porque cada um vai ter que fazer essa investigação. E o que vai ser representativo e significativo pra mim é diferente do que vai ser significativo e representativo para você. Então, se forem pessoas diferentes fazendo a mesma personagem, ou fazendo um teste, ou o que quer que seja, é esse universo pessoal que eu tenho que trazer. A Mel tá concordando comigo. Porque é isso que eu tenho que emprestar. Não importa se a situação imaginária que eu tô usando é diferente da situação imaginária que a Joana tá usando. Desde que a minha seja significativa para mim e a dela para ela, né? Porque o que a gente vai emprestar é a nossa emoção, é a nossa verdade, é o nosso comportamento. E se eu tô falando, vivendo uma coisa que me diz respeito de fato, que
me bate de uma maneira verdadeira, que aquilo realmente me atinge, me toca, isso vai ser verdadeiro na hora que eu tô falando o meu texto. Então isso é a personalização para o Meisner. É sempre a gente trazer para o nosso universo pessoal, para a nossa realidade, algo que seja significativo para a gente e que seja similar àquilo que a gente está vendo que é para aquela personagem, ou para aquela cena, ou para aquela história, o que quer que seja. E aqui eu tô dando esse exemplo extremo, digamos, de uma coisa que seja muito diferente da realidade do ator que vai representar aquela personagem e da personagem, mas o Meisner faz isso em tudo. Mesmo que seja alguma coisa que eu sei do que se trata, que me diz respeito, que eu consigo imaginar, eu sempre vou trazer para o meu universo pessoal. Sempre. Sempre com as pessoas que me dizem respeito. Então vamos supor, uma personagem que acabou de perder a mãe. Essa é a circunstância dela. Tudo bem, eu posso imaginar o que seria eu perder a minha mãe. Eu tenho a minha mãe, eu consigo imaginar o que é isso para mim. Eu consigo imaginar genericamente o que é a perda de uma mãe. Ou, enfim. Acontece que quando eu trago essa realidade para minha, não é a perda da mãe, é a perda da minha mãe. Então, se eu crio uma situação imaginária que sou eu, Samantha, e a perda da minha mãe de fato, isso vai reverberar em mim de uma maneira muito diferente do que eu genericamente imaginar a perda de uma mãe, qualquer, genérico. Então, sempre a gente vai trazer para o nosso universo pessoal. Porque as coisas e as pessoas que fazem parte da nossa vida, que são significativas pra gente pessoalmente, elas sempre vão ter um impacto muito maior do que uma situação genérica. Então sempre a gente vai trazer para o nosso universo pessoal. Isso é a personalização da técnica Meisner. Então são essas situações imaginárias que a gente cria similares às situações que aquela personagem que a gente vai fazer está vivenciando. Quando é distante da nossa realidade, isso fica mais evidente, porque muitas vezes a gente vai ter que mudar realmente. Então, eu tô fazendo um filme sobre maternidade e de repente a minha situação imaginária não tem nada a ver com maternidade, porque aquilo pra mim não significa a mesma coisa. E às vezes vai ser muito mais parecido. Então, a personagem perde a mãe, eu consigo imaginar o que é isso, mas eu vou criar uma situação imaginária minha, Samantha perdendo a minha mãe pessoalmente. Porque isso vai ter um impacto em mim muito maior, muito mais forte, mais evidente, e a minha emoção vai ser muito mais verdadeira, o meu comportamento vai ser muito mais orgânico do que eu imaginar uma coisa distante, aleatória, enfim. Então a personalização é isso, né? É sempre você puxar para o seu universo pessoal. Por exemplo, um outro exemplo, você vai fazer uma cena que é de uma traição, né? Então, acabei de descobrir que eu fui traída. E para a personagem aquilo é o fim do mundo. É o fim de um relacionamento, é o fim da confiança, é o fim de tudo. E de repente eu, pessoalmente, na minha vida, essa não é uma questão. De repente eu tenho um relacionamento aberto, eu não considero isso uma traição. Para mim isso não representaria absolutamente nada ou 1/10 do que é a traição para aquela personagem. De novo, eu vou ter que trazer para minha vida alguma coisa que signifique essa quebra de confiança, o desmoronamento de um mundo, de um universo, enfim, o que isso quer dizer para aquela personagem? É isso que eu vou ter que investigar em mim. É a essência dessa cena, é a essência dessa história que eu vou ter que investigar em mim, alguma coisa que signifique a mesma coisa ou algo similar do que representa para aquela personagem. A Mel tá se divertindo aqui hoje com a gente. E essa é uma outra questão do que o Meisner dizia, de que quando às vezes alguma pessoa chega e fala: nossa, mas foi genial, foi incrível o que você fez, o que você usou para fazer esse filme, para fazer essa cena? E ele brincava sempre e dizia: diga que foi talento e não diga que situação imaginária você usou, para você evitar qualquer tipo de julgamento.
Porque, por exemplo, se eu tô fazendo a perda de um filho e eu não tenho um filho, eu consigo imaginar o que que é, mas eu não sei o que que é perder um filho. Eu vou trazer para o meu universo pessoal o que seria para mim, Samantha, mais parecido com isso. Poderia ser, por exemplo, a perda da minha gata, da Mel, que para mim talvez que cada um tem uma relação diferente também com o seu bicho de estimação, enfim, mas para mim, pessoalmente, é muito significativo. Aí se eu falo numa entrevista, vamos supor, imaginei a morte da minha gata. Julgamento a respeito disso. Como? Tá comparando a morte de um filho com a morte de um animal, enfim, polêmica. Então ele fala, não diga, porque se funcionou, se a situação imaginária que você usou cumpriu a função dela, que foi fazer você emprestar um comportamento, você gerar um comportamento orgânico, você emprestar uma emoção verdadeira para aquilo, ótimo, ninguém precisa saber o que você usou, né? Porque o que é significativo para cada um é muito pessoal. E essas coisas elas não precisam e não devem ser compartilhadas para a gente evitar esse tipo de julgamento. Porque, nossa, também eu vou comparar a maternidade com o sucesso da minha carreira. Se para mim isso é o que representa, por que não? Né? Então, essa era uma brincadeira que ele fazia disso, de você não compartilhar muitas vezes o que você usou na sua situação imaginária para chegar naquele lugar, né, do que você teve que representar, do que você teve, da atuação que você fez. Então, bom, então é isso. Espero ter esclarecido um pouquinho do que é a personalização, para vocês terem uma ideia disso. É um trabalho que a gente desenvolve mais quando a gente faz o trabalho de monólogos, na técnica Meisner, e quando a gente começa o estudo de texto também das cenas, já no módulo 2, que a gente já tem que trazer para a nossa realidade, para o nosso universo pessoal aquela cena, né? Então, mas espero que pelo menos na teoria tenha ilustrado um pouquinho, e se vocês assistirem o filme, espero que vocês gostem, tá bom? Obrigada, gente, até mais!